boa tarde, good afternoon, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de língua inglesa, tá? Material de vocês na página número 8, ok? Vamos começar com a seguinte informação. Bom, provavelmente vocês sabem o que são acronyms, ok? Ou a linguagem que a gente utiliza na internet, provavelmente vocês estão bem familiarizados com ela. Por exemplo, em português a gente pode utilizar você, não é? Com a forma VC, certo? Você e VC. Também eu posso dizer obrigado utilizando apenas as letras OBG, não é isso? Para obrigado. Ou ainda posso juntar uma letra e um número, por exemplo, V6, não é? Para falar vocês. Então, essa linguagem da internet ela é muito presente no nosso dia a dia, não é? E na aula de hoje nós vamos perceber como em inglês a gente pode utilizar números e letras para expressar ideias e informações, ok? Palavras comuns do nosso uso da língua inglesa, certo? Bom, a gente vai começar com alguns acronyms, ok? Bem aqui na tabelinha que nós temos na nossa page number 8, na página de número 8. Alguns números ou letras podem expressar palavras, como por exemplo o número 2, to, tá? Que pode ser to de para ou pode ser to de também, ok? Por exemplo, eu posso dizer, só um instantinho aqui, o seguinte: you too. You de você, to de também. You too, ok? Então nós temos lá o número 4, por exemplo, não é? Que pode ser for, para. Nós temos o see. Olha só, see, ok? See, de ver, certo? See. Então, cada uma dessas palavras, ou melhor, cada uma dessas letras ou desses números representa uma palavra no contexto do internetês, como a gente costuma chamar. Provavelmente nas aulas de língua portuguesa com o professor Sérgio, vocês já devem ter falado sobre a linguagem da internet, o internetês, certo? E aí nós temos também na sequência só a letra I para I, só a letra O para OI, só a letra R para R, só a letra I, U para you e W para Y, certo? São algumas expressões. E aí a gente vai começar com o nosso primeiro trabalho agora, que vocês farão para mim. Bom, o que a gente tem aí? Vocês vão observar o seguinte: nós estamos trabalhando com frases que serão codificadas de certa forma. E aí vocês podem depois utilizar os celulares de vocês para abrir o QR Code e fazer o nosso joguinho sem problema nenhum, certo? Olha só. Vamos relacionar na question number 2, na nossa questão de número 2, tá? As frases com as possíveis definições ali dos acrônimos, ok? E aí nós temos na letra A, for the win, na letra B, see you, na letra C, gotta go, na letra D, great, na letra E, I don't know, na letra F, ok, thanks, na letra F, na letra F, ok, thanks, na letra G, laughing out loud, que é a nossa expressão de low, não é? Low, laughing out loud, rindo muito alto. As soon as possible, na letra H. Na letra I, in my opinion, ok? In my opinion. Na letra J, shaking my head, ok? Então, essas são algumas expressões que estão aí na nossa question number 2 e eu preciso que vocês relacionem essas frases para mim com os acrônimos, tá? Uma dica bem interessante é levar em consideração a primeira letra de cada uma das palavras. E aí, obviamente, logo vocês vão encontrar as possíveis respostas, certo? Façam essa atividade para mim e aí logo na sequência nós vamos completar, né, checar as informações no nosso ambiente online, ok? Let's go! Dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nós vamos ver agora um pequeno texto, certo? Que fala sobre how the internet changed the way we write and what to do about it. Então, como a internet mudou o nosso jeito, ok, de nos comunicarmos, de escrever, e
o que fazer sobre isso? Bom, então, o inglês tem sido evoluído, né, com o decorrer do tempo. Isso mostra que o inglês é uma língua viva, certo? No entanto, a internet agora dispõe de um modelo novo, ok? E muito importante na direção dessa evolução, ou seja, que é a língua do internetês, não é? O que nós utilizamos para escrever, para nos comunicar. E aí é onde nós falamos de uma maneira mais livre, não é? Mais aberta, sem tantas preocupações. O que pode ser bom, pode ser não tão bom assim, tá? Se você começa a carregar a maneira como você escreve e fala na internet para a sua vida pessoal, para o seu cotidiano, isso pode acabar acarretando alguns problemas, não é? Então a gente pode acabar misturando um pouco as coisas, o que isso não é legal, tá bem? Então não é legal a gente tentar fazer uma mistura aí de como você fala e escreve na internet para como você fala e escreve na vida real, alright? Bom, e aí, então na internet nós geralmente, né, nos preocupamos pouco com a maneira como nós escrevemos e se a nossa gramática ela está ou não está correta. Isso estamos ali no nosso texto, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo nós temos o seguinte: no Twitter, não é? Os emojis e esse jeito mais descontraído, não é? Mais novo de se falar, utilizando as pontuações, por exemplo, elas não são tão importantes, não é? E aí a gente acaba usando de uma maneira bem descontraída, bem engraçadinha, por exemplo, os pontos, né? A gente vai escrevendo utilizando os pontos, vai colocando um monte de pontos para separar palavras, ao invés de usar os espaços, por exemplo, né? Para dar ênfase nas informações. Bom, e aí, tá? Nós temos alguns textos que são apresentados, não é? Por exemplo, no The New York Times, onde você ouve os posts fazendo algumas críticas com relação a esse tipo de escrita, tá bem? Não quer dizer que você não possa salpicar lá nas suas conversas, né, um emoji ou colocar uma gíria, né, na sua escrita, mas que você não pode aplicar isso de uma maneira geral, ok? Porque, bom, embora você possa trabalhar de uma maneira mais clara, não é? E escrever de uma maneira mais clara para que as pessoas possam entender, né? Depois você precisa ter ciência de que você não pode escrever, por exemplo, uma carta formal utilizando slangs ou digitar um documento colocando emojis para expressar as suas emoções ali, certo? Então vocês vão ler esse texto na íntegra para mim, vocês vão poder fazer a tradução dele e na sequência, tá? Nós temos 5 informações das letras de A a E. Dessas 5 informações, 3 são verdadeiras, ok? E aí vocês vão marcar essas 3 informações verdadeiras. Nós temos na letter A: The internet influences how languages change. Letter B. Alright? Letter B. Punctuation is always used formally both online and offline. It's easier to connect with readers if we are aware of how language is being used. After, in the letter D, we have living languages naturally change over time. And in the letter E, language changes that happen online appear on traditional media very quickly. Alright? So, essas são as informações que vocês estão lendo no texto e quais dessas são verdadeiras vocês vão marcar para mim com um X ali do ladinho. Tudo bem? Na sequência, nós temos o nosso Look It Up, onde eu vou dar para vocês os significados das palavras que apareceram em negrito, certo? E vocês vão dizer para mim, tá? Essas palavras, quais são os significados escrevendo aí. Então, nós temos aqui as palavras gíria, evoluído, ok? Na sequência, nós temos também papel fundamental, certo? Nós temos na sequência salpicar, preocupar-nos pouco, ok? Nós temos também minúscula, letra minúscula, ultramoderno, certo? Vão tomando nota aí porque vocês vão colocar essas palavras nos lugares corretos ali na seção Look It Up. Temos também diferenciado, descontraído e peculiar,
certo? Vocês vão tomar nota dessas palavras e vão colocar cada uma no seu lugar correto aí na nossa tabelinha rosa da página de número 9. O que é evolved, pivotal role, pale little heed, newfangled, nuanced, quirky, breezy, lowercase, paper and slang, certo? Vocês vão colocar essas palavras que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Cada uma no seu espaço correto. Very good. Vamos lá, então, para nós podermos fazer essa atividade e daremos prosseguimento para a página de número 10. Ok, students, então, dando continuidade, agora vamos para a página de número 10, certo? Para o nosso reading time, vocês têm aí mais atividades, obviamente, para fazer. Onde nós vamos falar sobre os paparazzi, ok? Bom, a gente sabe que a indústria da mídia, não é, trabalha muito com informações sobre as pessoas famosas, não é? E alguns paparazzis acabam sendo extremamente invasivos, não é, sobre a vida dessas pessoas. Bom, temos aí então duas questões antes de nós passarmos para o nosso texto. Question number 1 na sessão Reading Time, we have: both online and print media often complement news and the articles with photos. That's why different types of photographers are frequent contributors, such as paparazzi. What do you know about them? Discuss the following questions in pairs. Então, darei um tempinho para que vocês pensem sobre essas perguntas que eu vou dar para vocês agora. Letter A. What equipment do they use? Bom, a gente está falando aqui, certo, sobre os paparazzi, que geralmente contribuem com fotos para artigos, não é, de jornais e revistas. Bom, que tipo de fotografias eles geralmente contribuem? Será que são fotografias legais, de pessoas sentadas na praia tomando sol? Ou eles gostam de fotografias mais comprometedoras das pessoas? Não é aquelas que vão dar uma certa audiência. Bom, question letter A questão da letra A, pergunta da letra A. Nós temos: que equipamento esses profissionais usam? Letter B. What people do they work with? Com que tipo de pessoas os paparazzi costumam trabalhar? Quem é o foco dos paparazzi? Letter C, na letra C. Where do they usually work? Onde eles geralmente trabalham? Para quem eles geralmente trabalham? Onde eles geralmente estão para captar fotos? Certo? Então vocês vão dar para mim essas respostas. Na question number 2, na nossa questão de número 2, read some ideas connected to the paparazzi and classify them as for or against them. Então, nós temos aqui 6 informações sobre os paparazzi. E vocês vão me dizer, de acordo com o que nós vamos ler agora, se essas informações vocês são a favor, for, ou vocês são contra, against, certo? Disrespectful behavior, um comportamento desrespeitoso. Friendly interaction, uma relação amigável, tá? Uma interação amigável. Invasion of privacy, invasão de privacidade. Obsessive conduct, uma conduta obsessiva. Professional approach, uma abordagem profissional. Question celebrities' true image, questionar a imagem verdadeira das celebridades, certo? Então, esses são 6 comportamentos, tá? Que vocês vão dizer para mim se eles são verdadeiros, se vocês são a favor ou se vocês são contra. E aí na sequência tem um texto sobre os paparazzi. Leia os diferentes pontos de vista sobre os paparazzis, o trabalho dos paparazzis, como os paparazzis trabalham, e identifique quais quais as ideias da atividade anterior são mencionadas. E aí vocês vão pegar o marcador de texto, certo? Vocês podem pegar o marcador de texto e marcar as ideias que foram mencionadas nas questões anteriores. Tudo bem? Então olha só. The most dangerous game. Why the paparazzi need to stop? O mais perigoso dos jogos. Por que os paparazzis precisam parar? Então, bom, a cultura dos paparazzis é estar sempre por perto, não é? Eles estão sempre por ali para bater fotos, eles estão sempre vigiando as pessoas, ok? Então vocês vão ler esse texto e na sequência, tá? Vocês vão ler o segundo texto que está na página 11. Why paparazzi are good for us? Tá? Então, por que os paparazzis são bons para nós? Tá bem?
E aí vocês vão responder as perguntas, certo? O primeiro texto representa, tá, uma visão negativa dos paparazzis, enquanto que o segundo ele dá uma visão mais positiva. E aí, com base nisso, vocês vão identificar os argumentos, ok? Tá? Por que os paparazzis precisam parar? Quais são os argumentos que são dados ali? Por que eles têm que parar de fazer esse trabalho de perseguir as pessoas? Tem gente que realmente não gosta, né? E depois, no segundo ponto, por que os paparazzis são bons para nós? Quais são as coisas boas que os paparazzis podem oferecer? Então, vocês vão me dar essas respostas, tá bem? As atividades desta aula ficam até a questão número 4, ok? Da página de número 11, porque a gente já vai ter bastante atividade para fazer, certo? E aí a gente para por aqui, tá bem? Se tivermos um tempinho extra, nós faremos a questão de número 5. Alright, students? Let's go. Vamos lá. Bom trabalho.